contribuição importante aí na discussão sobre os depósitos de ferro de Carajás. Então, a Rosa ela é professora associada do Departamento de Geologia da UFMG, ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa do professor Manuel Teixeira da Costa. Em 2009, fez o doutorado, né, pesquisando a gênese do minério de ferro, tipo compacto dos depósitos de ferro da província mineral de Carajás, que também foi objeto do seu mestrado, né, finalizado em 2004. Entre 2005 e 2006, esteve como estudante de doutorado visitante na University of Western Australia, e nesse período foram desenvolvidos estudos de inclusões fluidas, análise de isótopos estáveis, e as últimas desenvolvidas na Universidade de Hobart. E desde 2000, a Rosa tem realizado estudos petrográficos de variados tipos litológicos associados a minérios geotermais, como depósitos de ouro orogênico, epitermal, no quadrilátero, ferrífero, no Tocantins, Tapajós, e ferro, né, na Serra Norte, onde ela vai apresentar o trabalho hoje, em Carajás, no Mato Grosso, no Piauí, e manganês no Morro da Mina. Atualmente orienta 4 mestrados e 2 doutorados no FMG, orienta 2 doutorados também no FMG, e coordena o Laboratório de Inclusões Fluidas no Centro de Pesquisa Manuel Teixeira da Costa, e projetos de pesquisa relacionados a minérios de ouro, ferro e manganês. Leciona na graduação de disciplinas de prospecção mineral, geologia econômica, petrografia de minérios e na pós técnicas analíticas aplicadas à metalogenia. É editora-chefe da revista Geonomos e revisora de periódicos internacionais. É conselheira da ABM-GEL, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, e é mãe da Clara, de 5 anos. Então, Rosa, muito obrigado pela participação. A palavra é sua. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Fiquei muito honrada e um prazer estar aqui participando, e parabenizar também pela iniciativa, né? Nessa pandemia, né? Que não está sendo fácil para ninguém, né? E vocês conseguiram aí reunir tantas palestras e pessoas para falar sobre temas aí relacionados a Carajás e agora ao quadrilátero. Então, parabenizá-los. Falar um pouco sobre a mineralização hipogênica nos depósitos de ferro da Serra Norte, deixa eu ocultar isso aqui, desculpa. E eu vou começar, Gustavo já me apresentou, né, aí em detalhe, eu acho que não tem mais o que dizer. E eu vou, então, falar hoje sobre esses diversos tópicos, né, mas de maneira aí sucinta para cada um deles, e eu queria começar fazendo um breve histórico sobre esse projeto, né, como ele iniciou. Nós começamos, então, a trabalhar nos depósitos da Serra Norte em 2002, quando a professora Lídia e o professor Rosier coordenaram um projeto da FINEP, financiado pela FINEP, DNPM, a DIMB e diversas empresas de mineração, né? Claro, dentre elas a Vale. E durante, então, esses primeiros anos do projeto, eu realizei o meu mestrado, também como o Gustavo já disse, a Márcia Zucchetti iniciou a tese dela de doutorado, e nesse projeto, né, ele teve colaboração de vários pesquisadores, né, além desses professores que coordenavam, José Carlos Cicoli, o Caim, da UFRJ, o Francisco Bars, colaboradores como o Javier, do CDTN, e diversos outros, e além da equipe de geologia, né, na época da Gajan, lá de Carajás. Em seguida, então, esse projeto, ele teve como, assim, de início, né, dentro do meu mestrado, era uma caracterização dos litotipos, né, em especial do protominério e dos minérios de ferro compactos nos depósitos de N4, N5 e N1, e depois, junto disso também um mapeamento estrutural coordenado pelo Rosier, e então teve um foco também assim regional, né, em paralelo. E a partir desse trabalho, né, a Vale se interessou e nós demos continuidade quando ele foi encerrado, né, e em 2005, então, nós demos continuidade, e a partir desse projeto de colaboração, eu e Márcia desenvolvemos nossas teses, e também 2 alunos fizeram mestrado, que foi o Leandro, eu até coloquei aqui o mapinha que o Leandro produziu, o Leandro Costa, foi orientando do Rosier, ele trabalhou na porção, então,
a leste da província, né, designando aí o Grupo Rio Novo, né, e trabalhou com formações serríferas dessas 4 áreas, né, que eu listei aqui, só para título de comentar mesmo, e também o mestrado do Roberto Moreno, que foi no depósito N8. E no nosso trabalho, né, que é o foco de hoje aqui, dessa apresentação, nós trabalhamos com mais de 40 furos de sondagem dos depósitos, então, N1, N4 e N5, como eu detalhei aqui alguns para vocês. Aqui é só eu coloquei por curiosidade, né, um dos que às vezes em algumas palestras, né, estão falando bastante dos depósitos de cobre e ouro, né, um dos alvos que o Leandro descreveu, né, naquela época foi o cristalino, aí com uma fotomicrografia mostrando, né, calcopirita, substituindo magnetita, e ele fez geoquímica, petrografia, né, além do mapeamento. Mas esse depósito, a gente sabe, tem trabalhos mais recentes, né, agora como do Craveiro e colaboradores nessa área. Bom, então, o que foi, assim, a fundamentação, né, em especial nessa segunda etapa, era do entendimento da gênese dos minérios nos depósitos da Serra Norte, né, já que as formações serríferas, que no caso desses depósitos, elas são jaspilitos, elas são rochas sedimentares químicas, mas essas formações serríferas, elas passam, então, por enriquecimento, principalmente supergênico, superficial e tempérico, que gera o maior volume de minério, de maneira geral no mundo, mas há um processo de enriquecimento, então, hidrotermal hipogênico, que comumente não gera grandes depósitos, mas tem um papel essencial, né, por ser uma mineralização primária e que pode ser, então, modificada pela supergênese. Em grande parte dos depósitos hoje mundiais, inclusive em Carajás, isso acontece. Esse é um exemplo, né, de uma formação ferrífera que está alterada hidrotermalmente, com a supergênese modificando, então, esse minério primário hipogênico. E, em termos de uma perspectiva histórica, né, os modelos que falam de minério hipogênico para ferro, eles remontam dos trabalhos de Gruner de 1937, e vários outros que eu citei aqui, mas essa gênese, né, relacionada a fluidos hidrotermais para minério de ferro, ela ficou, assim, adormecida por várias décadas, quando, então, vem fortemente na década de 80 do século passado os modelos do Morris, que são modelos supergênicos, né, para minérios martíticos, guetíticos de Hamersley, principalmente. E aí, só no fim da década de 80, né, então até coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, como um parêntese aí, que fim da década de 90, né, chamada a era hipogênica, né, quando, então, diversos trabalhos são realizados, né, eu até peço desculpa porque eu não consegui listar todos, são muitos, mas tem aí trabalhos de depósitos da Austrália, África do Sul, do Bilks, quadrilátero aqui, Spear, né, coloquei aqui o da Mônica Mendes, tem trabalhos na região do quadrilátero, diversos além desses, na região a norte do quadrilátero, né, a região de Guanhães, aí Gomes, Braga, trabalhos de Simandu, diversos da bacia de Hamersley e da região do Craton do Ilgar, na Austrália também, e os nossos, é claro, aqui, Figueiredo Silva, Dalstra, Guedes, Lobato, Rosier, e diversos outros, então, relacionados a esses processos hipogênicos, que são, claro, que envolvem fluidos hidrotermais em profundidade, né? E as implicações são, obviamente, em relação à gênese desses depósitos, né, fonte de fluidos, processos envolvidos, e em termos exploratórios, né, uma melhor previsibilidade para encontrar minérios que estão cobertos ou que são extensão de depósitos, sejam lateralmente ou em profundidade, né? Ou seja, o que a gente chama das hypogene roots, as raízes desses depósitos. Então, aqui só mostrando, né, que foi uma quebra de paradigma a partir dos modelos supergênicos, né, um exemplo de uma seção aí do trabalho do Taylor, em Mountain Price, né, o Paulo Vasconcelos fez um zoom aí no Google Earth para a gente semana passada, nesses depósitos, mas onde, então, a atuação de fluidos, né, bacinais, no caso, através de, controlado por estruturas, e alteração hidrotermal, com envolvimento de fluidos, né, de mais alta temperatura e salinos.
Então, só para chegar em Carajás, vou tentar ir mais rápido, mas essa gênese em termos a nível da província de Carajás, essa gênese, ela remota da década de 70, né, nos trabalhos do Tobit, Rezende Barbosa, já citavam, né, mas não aconteceu um trabalho sistemático, né, relacionado a esses processos até 2002, que foi quando né, vários trabalhos foram iniciados por conta desses projetos que eu listei. Esse artigo a gente publicou em 2008, né, inclusive com colaboradores aqui, a Roberto e o Ivan, que nos auxiliaram muito lá na época, e eu faço um resumo, né, eu deixei aí para vocês darem uma olhada depois, então, mas de maneira geral, essa lista que eu deixei aí para vocês darem uma olhada com calma, quando eu passar o arquivo, ou lá no artigo também está dizendo, já esses trabalhos, desde os trabalhos de Teixeira e do Sérgio Guedes, já descrevem a relação das rochas máficas, das rochas vulcânicas máficas, com o minério de ferro hipogênico. É isso que tem em comum em todos esses trabalhos listados aqui. Então, acho que já está claro, né, o que foi a fundamentação do trabalho. Nós seguimos duas linhas principais de investigação, através dos estudos de inclusões fluidas e estudos isotópicos, claro, após, né, um trabalho sistemático de petrografia, geoquímica e controle, classificação de veios. Então, está aí o mapinha que foi produzido a partir do projeto, né, publicado pelo Rosier e colaboradores aqui em 2005, com a localização dos depósitos, que estão hospedados, né, nessa sequência em verde do metavulcano sedimentar do Grupo Grão-Pará. E aqui um mapa agora mais novo, né, até modificado de Vasquez, mas foi gentilmente cedido pela Lena para a gente, para um último trabalho que nós publicamos, também com a localização dos dois depósitos principais que nós, então, focamos nossos estudos. Essa imagem é mais antiga, mas eu gosto sempre de mostrar, principalmente em aula, né, para a gente ter uma noção do tanto que avançou o desmatamento aí nessa região, fora do entorno das minas, né, aqui já com uma imagem de satélite mais recente, e a localização também dos depósitos. Né? Agora, chegando um pouquinho mais perto, então, os principais N4 e N5, sendo que diversos corpos, né, N4W, N5E, o Sul, foram também amostrados para o objetivo desse trabalho. Também só para mostrar essa imagem trabalhada, né, bem bonita, desse trabalho pessoal da Unicamp e UNB, de 2016, e que mostra em vermelho, né, a partir desse tratamento, foi um trabalho de sensoramento remoto com geofísica, né, e em vermelho, né, são as áreas enriquecidas aí em óxido de ferro. Né. Bom, aqui não vou entrar tanto em detalhe, né, porque eu acho que essas informações até estão bem atualizadas hoje, mas os três principais depósitos estudados estão aqui, sendo que N4E, né, nós trabalhamos principalmente com jaspilitos e minérios compactos, brechados também com carbonatação, e N4W, principalmente jaspilitos e a predomínio de minério friável, né, então a gente até mostrou, fez alguma coisa, mas não foi o foco, e o compacto era subordinado, e em N5, onde sim predomina o minério compacto, e trabalhamos bastante nesse depósito. Né? Aqui foi um mapa aí produzido junto com a Vale na época, a partir dos dados também de furos de sondagem, e só, né, desculpa que deve estar aí pequeno para vocês, mas depois vai ter um zoom de cada um, mas é só para nos localizarmos em termos das litologias. Em vermelho, então, são os corpos, aqui eu estou mostrando em N4E, e N5 predominam os corpos de minério compacto, em azul claro, a hematita friável, né, o minério friável, que predomina aqui em N4W, por exemplo. Essa figura, eu sei esse mapa, né, que hoje já deve estar bem atualizado aqui para sul, né, de N4W, e em verde claro, né, é o pacote de rocha encaixante, que são as rochas máficas vulcânicas. Né? E é claro que a gente trabalhou, a maioria dos minérios, eles são de alto teor, acima de 65% de ferro. O protominério, então, como eu já disse, são jaspilitos, né, aqui um exemplo de N4, esse afloramento,
E aqui fotomicrografias que mostram, então, o que essa rocha contém, né? São bandas de jaspe, o jaspe é o chert, a sílica microcristalina impregnado por essa poeira de ferro, né, vermelha que a gente está vendo aqui, com intercalação de bandas de óxidos de ferro, que no caso dos depósitos estudados é principalmente hematita microcristalina. Essa rocha pode ser tanto microbandada quanto mesobandada. E em detalhe eu deixei aqui para a gente só comentar rapidamente, são texturas, né, são esferulitos, aí com calcedônia e ferro, e essas estruturas, então, elas são primárias nessas rochas e que nos mostra, né, nos sugere, então, baixa atuação do metamorfismo nesses pacotes de formações serríferas, né, dos depósitos da Serra Norte. E essas estruturas foram estudadas, né, nesse trabalho aqui da Beatriz, da Luz e Crowley, em 2012, e que comprovou, né, a atuação biogênica para a formação dessas feições. Só aqui também como um parêntese, mas para nos situarmos em termos de ambiente da formação ferrífera, né, vocês já tiveram a apresentação da Ana Paula, né, sobre isso em detalhe, mas só para a gente relembrar que nessa classificação do Gross, aqui modificada do Gross de 1980, essas rochas, elas se inserem nas formações serríferas do tipo vulcanogênicas, né, como lentes de formações serríferas associadas ao pacote de rochas vulcânicas, né, aqui em verde, que é chamado na literatura de tipo algoma e são comumente bifes arqueanas. Em contraste, então, com por exemplo, as formações serríferas que hospedam os minérios no quadrilátero ferrífero, que são plataformais, ocorrem, então, como camadas extensas, né, associadas principalmente a rochas sedimentares, né, na plataforma, e aí essa se dá o nome de formação ferrífera Lago Superior. Só deixei o artigo original para a gente ver, os termos são ainda antigos, né, mas aqui o quadrilátero é referido apenas como Belo Horizonte, né, achei interessante isso aí, para quem nunca viu, vale dar uma olhada nesse artigo. E em detalhe, né, só para a gente ver o que são esses ambientes, então, vulcanogênicos, que contrastam, por exemplo, com as fumarolas negras, né, que formam depósitos de VMS. Nesse caso aqui, elas são chamadas de fumarolas de white smokers, né, deveria ser vermelha, mas elas são chamadas de fumarolas brancas, onde há a formação, então, e precipitação química do jaspe e das camadas de ferro, de óxido de ferro intercalados. Aí só um zoom do plataformal, não vamos entrar muito nisso, e para diferenciar do termo itabirito, né, que já a gente não usa, porque eu falei da questão metamórfica, muito baixo, o grau metamórfico, e o itabirito, o chert é recristalizado em quartzo, né, então não é o caso. Aí vou entrar, então, nas rochas encaixantes, que, como eu falei, foram estudadas na tese da Márcia Zucchetti, que defendeu em 2007, ela descreveu, claro que não só por ela anteriormente, né, tanto para os jaspilitos quanto para todo o pacote, os trabalhos de Teixeira, Lindemeyer, Tempo da Zara, a gente precisa citar, além de outros, mas a Márcia, então, descreveu fluxos maciços, né, de basaltos e basaltos andesíticos, intercalados com fluxos amigdaloidais e camadas vulcanoclásticas, e subordinadamente rochas gabbroicas, né, como a gente pode ver aqui nessas fotos. Em relação aos minérios compactos, nós as subdividimos, né, o minério compacto, que foi o foco, minério de alto teor, né, desculpe, compacto, então, em bandado, aqui, como a gente pode ver, a preservação do bandamento do jaspilito, né, enquanto os maciços são esses que há a perda da trama, a original da rocha, e os brechados com intensa venulação, né, e eles são comuns, nesse caso, de N5E, mas essa carbonatação é comum em N4E, em especial. E aí, claro, o maior volume, como todo mundo sabe, é do minério friável, né, mas com a atuação da supergênese, e nós trabalhamos apenas com algumas amostras, né, dada a dificuldade, inclusive, de laminar, e também não era tanto o foco, né, estudar o processo supergênico. Então, como eu disse em detalhe, né, o mapinha produzido, eu gostaria até de ver os mapas atuais, né, para saber como evoluiu aí em termos de cada um desses depósitos, numa oportunidade. Então, só em detalhe em vermelho os corpos de minério, como eu já comentei, né, e essa seção de oeste para leste, que a gente vai ver aí uma foto bem bonita, mostra, então, essa zona de alteração, né, num dos furos trabalhados,
e o que eu já comentei que nós observamos, então, na maior parte dos depósitos, que o minério compacto se assenta na base, no contato com a rocha vulcânica, né, inferior, da formação Parauapebas, e há, então, comumente um halo de alteração. Nesse caso, né, é uma alteração carbonática, como a gente pode ver, que chega a brechar, né, minérios já de alto teor, além de veios discordantes e veios intrabanda, né? Aqui, no caso, são brechas, minério brechado com veios de quartzo aprisionados. Tem mais um exemplo, esses minérios com essa carbonatação, né? Aí aqui o Paulo, que nos ajudou muito lá no início, mostrando, então, esse contato do minério compacto com essa rocha máfica hematitizada, com vênulas de ferro, de hematita, nós vamos ver isso mais à frente com um certo detalhe. Aí só um exemplo desse minério bandado que eu comentei, petrograficamente, ele é formado, então, pelas bandas de hematita microcristalina, né, que são originais do jaspilito, e por cristais, nesse caso aqui, de martita, né, que vocês devem estar conseguindo ver aí, eles são menos porosos, né. Além disso, há venulação com intensa precipitação de hematita microlamelar, nesses minérios de N4E. Aqui é um exemplo de imagens de elétrons secundários em microscópio eletrônico, de N4E também, mostrando essas texturas, né? Apesar do minério ser compacto, ele tem uma certa porosidade, né? E a gente consegue ver isso bem nessas imagens aí. N4W, já comentei, então, o predomínio de minério em mapa em planta, né? Minério friável, mas nos testemunhos nós descrevemos os pacotes alterados de jaspilito, né? Aqui em azul, também com algumas fotos aí do jaspilito, e N5, finalmente, leste, né, onde há predomínio do minério compacto. Como a gente pode ver nessa seção aqui ao lado, né, foi uma das primeiras, assim, na época, não comentei tanto das pessoas, mas o Sérgio Guedes, né, junto com o Henrique, foram pessoas importantes que começaram a perceber essas feições em profundidade, né, Aroni, Monteiro, e aqui só para vocês terem uma ideia do que virou, né, essa rocha, que era um basalto, mas ele está todo hematitizado, né, está cloritizado e hematitizado ao longo desse contato, então, do minério com as rochas vulcânicas. Aí mais uma foto, novamente esse contato, né, algumas feições que nós observamos, que já eram descritas, inclusive na Austrália, né, como os veios, os famosos Christmas tree, esses veios de hematita compacta, né, aqui um exemplo de um veio de hematita, com hematitas tabulares mais grossas, né, remanescentes de jaspilito, que não era tão comum de se encontrar, e uma foto bem clássica, né, esse afloramento, claro, não existe mais, era desse mega veio de hematita compacta, aí atravessando toda a sequência. Então, um indicativo, né, desse hidrotermalismo forte. E, finalmente, N5 Sul, naquela época, ainda os furos estavam sendo iniciados, né, aqui são exemplos de alguns, por exemplo, o 817, que nós escrevemos o pacote de jaspilito com intercalações de rochas vulcânicas, intensamente venulados, né, aí eu e Márcia, ó, cabeleira aí não nega, e a Márcia, nessa época, descrevendo, mostrando, então, esse material de N5 Sul. Tudo ok aí, Gustavo? Tudo certo, Rosa. Obrigada. E aqui alguns exemplos, né, de veios de magnetita, aqui porções magnéticas, né, intensas, e vênulas de magnetita com carbonato, que foram descritos aí nesses furos de N5 Sul. Algumas feições, além, claro, de todo o detalhe da petrografia dos óxidos, na verdade, trabalhar com minério de ferro, né, chega a ser um pouco monótono, porque são diferentes fases de ferro, né, para quem trabalha sabe que vão recristalizando ou substituindo outras, mas, né, em especial lá nesses depósitos, aí aparecem algumas coisas, né, interessantes, como, por exemplo, o cobre nativo, né, sulfetos de cobre, aqui calcopirita, junto de hematita, em N5,
Covelita, a gente identificou apenas em poucas amostras de jaspilito de N4W, tá? Covelita com calcopirita, e em algumas amostras estudadas de minério friável, partículas de ouro, né? Aqui é uma fotomicrografia de um veio de carbonato com calcopirita e pirita também, feições petrográficas, né, que nós identificamos. Bom, eu vou entrar um pouquinho na geoquímica. A geoquímica, então, essa aí foi bem inicial, lá no início mesmo do mestrado, a gente realizou no protominério e nos minérios, né, aqui são apresentados diagramas padronizados em relação ao condrito, né, de elementos terras raras, para 3 depósitos estudados, e o que a gente observou foi um padrão clássico, né, para formações serríferas arqueanas, com enriquecimento de terras raras leves, anomalias positivas de európio, né, para esses 3 depósitos apresentados aí, mas quando a gente começa a olhar as amostras de minério, né, a gente percebeu uma modificação no padrão, né, como aqui em N4, e N4E e 5, com um aumento do padrão geral, tanto de terras raras leves e pesados, né, aqui em especial terras raras leves, e também modificação no padrão da anomalia de európio, né, então isso aqui já nos indicava, né, a atuação aí de fluidos hidrotermais para formar esses minérios. Em relação às máficas, né, não vou entrar com tanto detalhe hoje, mas algumas coisas eu vou mostrar. Aí são os remanescentes ainda do basalto cloritizado, daquela época, e no trabalho da Márcia, né, ela também fez geoquímica, e aqui em verde a gente pode ver aqueles basaltos hematitizados, né, que eu comentei, como que o padrão ele se eleva e modifica, né, em relação ao padrão geral dos basaltos, estão apresentados aqui em laranja, que é um padrão de basaltos, e ela trabalhou tanto com a sequência superior quanto inferior em relação às lentes de jaspilito, né? Nós, então, fizemos esse trabalho de detalhe petrográfico, como eu disse, e estabelecemos uma sequência paragenética. Então, aqui todas fotomicrografias, né, a exceção da primeira em luz refletida, e o que a gente observou, então, foi o quê? O crescimento, né, a formação de magnetita, a primeira fase hidrotermal, a partir das bandas originais, que são só remanescentes aqui em vermelho, de hematita microcristalina, né, e essas magnetitas, elas são, então, martitizadas, né, essa martitização pode ser completa, como aqui nesse minério de N4, como em alguns locais ela não e a gente observa a quenomagnetita, uma fase intermediária. Segue-se, então, a hematita microlamelar, que ocorre nos veios, aqui uma textura do tipo stockwork, né, como podemos ver, nessa amostra de minério também. E com o avanço da martitização, forma-se, então, essa hematita que a gente deu o nome de anédrica, né, vocês podem ver os contatos irregulares dos cristais no quadrilátero, comumente, né, nas formações, nos minérios associados, ao supergrupo Minas, essa hematita é chamada de lobada, né? E, finalmente, um estágio final, mais tardio, de hematita, que ela pode ocorrer como veios, né, como a gente está vendo aqui, cristais mais grossos, tabulares, no minério de N5E. Então, nós estabelecemos essa sequência, então, desde a magnetita cedo hidrotermal até os estágios mais tardios, né, na zona proximal ou do minério propriamente dita, tanto para os jaspilitos, né, que corresponde aqui às zonas distal e intermedial, quanto para a zona de minério. Depois, né, eu só deixei listado aqui, não vou falar em detalhe, mas isso é só para vocês terem uma ideia, né, para se trabalhar com química mineral, que foi um dos objetivos nossos nesse trabalho, ou seja, uma análise in situ, né, dentro dessas fases de óxido, nós tivemos todo um cuidado, né, prévio de controle petrográfico, imageamento, para identificar inclusões, ozonamento nos cristais, com espectro de GDS gerados, né, e aí sim, para a gente dar prosseguimento e realizar as análises de ablação a laser, que é feita essa ablação em seções polidas. Esse material é transportado, né, que deixei só um pouquinho do método, para vocês terem uma ideia, para um espectrômetro de massa, onde, então,
30 ou mais elementos são analisados, né? Aqui a gente vê a resposta desse espectro, de um exemplo dele, aqui os diversos elementos, né? Aqui tinha uma inclusão, ó, então tem uma perturbação aqui nos dados da hematita, era uma inclusão de monazita, e depois os dados são reduzidos, né? E nós, então, temos os diagramas, aí depende do grupo de elementos que se trabalha, claro, né? Aí só, então, as seções, né? Isso aí, como o Gustavo falou lá no início, essas análises foram realizadas lá no laboratório da Tasmânia, na época do doutorado de sanduíche. E por que, né, essa química de óxidos, ela tem importância, né? Além de um controle relacionado às substituições dos cátions, né? Pode dizer sobre ambiente, o ambiente da rocha, né, das formações serríferas, ou minério, as condições do fluido, e também como aplicações, né, na exploração, por exemplo, chamados, né, dentro do conceito de sistema mineral, fingerprints, que já é numa escala de mais detalhe, em relação à abundância dos elementos nos óxidos, nos minerais minério, né, servem também como potenciais vetores, além de poder diferenciar a martização, se é hipogênica ou supergênia, tem trabalhos do Thomas Angerer fantásticos, que ele fala só disso, né? E um outro objetivo importante é saber fazer uma previsibilidade em relação aos contaminantes dos minérios friáveis, né? Já que esses minérios hipogênicos, eles são, como nós vimos, são minérios primários, raízes desse grande sistema supergênico. E isso pode ter, então, uma importância. Então, só para exemplificar, né, algumas análises aqui em magnetita, essa primeira fase hidrotermal, e os conteúdos aqui em ppm, partes por milhão dos elementos que nós obtivemos, né, cobalto e níquel relativamente mais alto nessas hematitas, outros elementos, o zinco também chama um pouco a atenção. E em termos de terras raras, o diagrama não está aqui, mas essa fase tem os conteúdos mais baixos, de terras raras. Aí depois eu exemplifiquei aqui a hematita microlamelar, onde há uma diminuição, né, ali dos elementos de afinidade mais magmática, né, mais cobalto e níquel, mas já aparece, né, nessa fase, dentro da hematita lamelar, microlamelar, é um conteúdo de cobre aí considerável, né, importante, além do chumbozinho. E nas fases mais tardias, há uma diminuição, né, dos elementos do cobalto e do níquel, e permanece o cobre também diminuído em relação à hematita que eu mostrei anteriormente, e conteúdos de chumbo e zinco sempre estão presentes, né, que podem sugerir aí uma característica, né, mais crustal. Nós, então, definimos essas zonas de alteração. Eu já iniciei um pouco sobre isso, mas só para ressaltar aqui. Então, trabalhando desde jaspilitos, nesse caso, eles estão venulados, mas são formações serríferas com o teor médio de 30% a 35% de ferro, até os minérios compactos, então, hipogênicos, onde dobra a quantidade de ferro, né? Ela pode chegar até quase 70% de ferro. E na zona intermediária, nós chamamos de zona intermediária, ocorre intensa venulação. Essa venulação pode ser de hematita, inclusive, né? Então, o que já nos mostra que há entrada de ferro no sistema também. Isso aqui é só uma sequência para exemplificar, né? Trabalho, por exemplo, de movimentação de fluido, né? E a Lídia bolou isso aí já faz um tempo, sobre o que seria, então, os canais de mais alta razão fluido-rocha, né, são representados por esse minério compacto, onde não há preservação da trama, como a gente já tinha visto para o tipo brechado e maciço, né, e uma difusão lateral, né, então, intrabanda, com formação vênulas de magnetita, de hematita, né, e também início de uma porosidade que é gerada aqui com dissolução de sílica. E no contato com as rochas basálticas, como eu mencionei, né, há essa hematitização, né, isso aqui, né, claro, só para deixar claro que não é minério, né, óbvio, porque é uma rocha que tem um conteúdo de alumínio muito alto, né, mas ela pode chegar
a ter assim, uma quantidade de hematita considerável, tá? Desses basaltos. Aí aqui, bem interessante essas seções, lâminas escaneadas, né, que a Márcia colocou para mostrar o que eu já mencionei sobre o que a gente acredita que foi o canal principal de fluido no contato do jaspilito com essas rochas que são isotrópicas, né, de trama mais fechada, os basaltos. Então, olha que interessante, além de adentrar no jaspilito, o fluido ele foi percolando, né, onde ele conseguiu, por exemplo, ao longo das vesículas, né, como a gente pode ver nessa amostra, aqui em fotomicrografias, então formando hematita, né, nas amígdalas com clorito hidrotermal, e localmente, como em N5, essas amígdalas podem se romper, né, e formam veios aí de hematita. Tá? Só para mencionar que a Márcia trabalhou ainda um pouco sobre química mineral, né, ela conseguiu diferenciar os diferentes tipos de clorita, né, nesses basaltos, e relacionados, então, a hidrotermalite de fundo oceânico, uma clorita metamórfica, xisto de face, xisto verde baixa, e a clorita hidrotermal. Né, aqui a paragênese, conforme o trabalho dela, né, não vou entrar nesse detalhe, mas só para ressaltar e comentar, né, que o diagrama clássico de dados de microsonda obtidos por química da clorita, e o que a gente pode ver é que aquelas rochas hematitizadas, nelas a clorita tem baixo ferro, né, elas são mais magnesianas, porque o ferro entrou na estrutura das hematitas. Tá? E finalmente, nessa parte de química, em paralelo ao nosso trabalho, ao entendimento dos fluidos, né, nós tentamos também datar a mineralização, na época com a colaboração do João Orestes, né, Santos, que estava como pesquisador na Austrália, né, trabalhando com shrimp, mas, assim, foi um pouco frustrante, porque as hematitas, inicialmente a gente tentou com hematitas, mas elas não tinham conteúdo suficiente de urânio e tório para a obtenção de dados, e aí, né, ao longo dessa zona de hematitização do basalto, né, a gente conseguiu, então, alguns resultados dessa fase de titânio, né, que é o anatásio, e com a idade obtida de 1,7 bilhões de anos. Bom, eu vou falar um pouco agora, então, de como a gente analisou, né, para entender o modelo hidrotermal que a gente sugere. Então, a partir de uma classificação dos veios e brechas, aqui a hospedeira é o jaspilito e minério, né, na zona distal, esses veios, eles são, como eu já mencionei, de magnetita, com quartzo, carbonato e sulfetos. Na zona intermediária, os veios são predominantemente de hematita, com quartzo associado. E no minério, na zona proximal, né, veios de quartzo, além dessa carbonatação tardia que eu já tinha mencionado, que ocorre, foi observada principalmente em N4E. Em relação ao basalto, né, como, claro, não tem zona de minério, foi designada, então, a zona distal, com principalmente veios de quartzo, e há uma zona intermediária, né, essa zona ela pode avançar cerca de 100 metros em relação ao contato do jaspilito, com o jaspilito e o minério, né, e onde são, então, é intensa aquela hematitização que a gente acabou de falar, de ver. Dentro do conceito de sistema mineral, né, não vou entrar nisso, mas só para chamar a atenção, que o entendimento dos fluidos é de grande importância, né, a gente trabalhou numa escala aqui de distrito e depósito, né, mas o entendimento da origem, da fonte dos metais e dos fluidos, né, é extremamente importante. Então, nós fizemos, inicialmente, a partir da classificação desses veios, um trabalho de inclusões fluidas, que o que são? Elas registram, né, são porções do fluido que foram aprisionados durante a formação dos minerais, né. Trabalhamos principalmente com quartzo e carbonato, fases de carbonato mais límpidas, porque é necessário uma transparência, né, para estudar as inclusões, para, então, o entendimento dos fluidos que formaram esses minérios. Né? Aqui, só para exemplificar, então, um conjunto de inclusões, são fotomicrografias, né, essas 4, então, um conjunto de inclusões que nós interpretamos como primárias, né, ocorrem como clusters,
ou trilhas pseudosecundárias, trilhas internas aos cristais, né? E aqui um exemplo no minério de N5, onde a gente trabalhou com quartzo em equilíbrio com essas hematitas microlamelares. Tá? Então, os dados obtidos nos mostraram, né, nos veios da zona distal, eles têm uma característica de ânions, né, além de sódio, com cálcio e magnésio presente nesses fluidos. Em termos de salinidade, que é um dos parâmetros principais obtidos através do estudo de inclusões fluidas, né, não teria tempo agora de entrar em detalhe na técnica, mas uma oportunidade, né, se vocês quiserem, eu posso passar um material também. Mas a salinidade, então, obtida nessa zona distal, ela é intermediária alta, né, são valores aqui em termos de equivalente NaCl, KCaCl2, que variam entre 10% e 30%, e temperaturas de homogeneização da faixa de entre 140 e 200 graus. Na zona intermediária, a salinidade ela já é diminuída, né, mas chega ainda a valores intermediários, de baixa a intermediária. Os valores de temperatura de homogeneização do fluido são semelhantes, com pico aí em 160 graus, e na zona proximal, né, na zona do minério, há uma forte diminuição, aqui como vocês podem ver é o equivalente, né, o porcento de NaCl equivalente, então há uma forte diminuição dos valores de salinidade, que, né, interpretamos como uma influência de águas meteóricas na formação desses minérios, nessas zonas, então, de minérios de alto teor, compactos. Previamente ainda a essas análises em quartzo e carbonato, né, lá mais no início do projeto, o professor Javier Rios, ele conseguiu, através de estudos de infravermelho, a obtenção de alguns dados para os cristais de hematita tabular, né, e eles corroboram o que a gente acabou de ver aqui para a zona do minério, né, fluidos de baixa salinidade, até cerca de 4% NaCl, com temperaturas bastante semelhantes. Né. Finalmente, nós fizemos também análises isotópicas, trabalhamos com isótopos de oxigênio, carbono e oxigênio em carbonato, oxigênio em óxidos e enxofre e sulfeto. Para tentar, né, principalmente aqui, obter informações acerca dos reservatórios de fluido que originaram esses depósitos hipogênicos, né? Além de outras informações que podem ser obtidas, como eu já mencionei, são isótopos estáveis, né, eles têm mesmo número atômico ou número de prótons e diferentes números de massa. Né? Então, a partir da sequência que eu já mostrei para a genética dos óxidos, né, a gente pode dar uma olhada nesse diagrama, então, com os resultados aqui isotópicos, para o caso do delta 18, né, sobre o 18 sobre 16, e há, muito interessante o quê? Desde a fase cedo, né, hidrotermal da magnetita, até as zonas de minério, mais de precipitação de hematitas mais tardias, há uma nítida diminuição, como vocês podem ver aqui, dos valores isotópicos, né? Então, um empobrecimento. E o que isso significa? Né, interpreta-se como uma influência de água meteórica, já que essas águas superficiais tiveram contato com a atmosfera, elas carregam, né, elas têm o isótopo 16, o leve, maior. Então, há essa nítida diminuição. Isso, a partir, né, de dados obtidos aí de rocha total, de jaspilitos, né, que caíram no campo de fluidos magmáticos. Né? Então, a gente já começa a interpretar aí uma possível influência de fluidos magmáticos com a mistura de água meteórica para a formação desses minérios hipogênicos. Mais à frente eu vou mostrar, não vou demorar tanto mais não, gente, mas mais à frente eu vou mostrar uma comparação com outros depósitos no mundo, só para vocês lembrarem disso aí. Também fizemos, aí já é uma técnica um pouco mais, é uma linha de extração mais complexa, que se analisa as razões isotópicas dentro das inclusões fluidas. Né? Esse aqui foi em mineral, né? A gente faz ablação numa linha CO2 nos óxidos, tá? A exceção dos jaspilitos, né, que, como eu disse, foi rocha total. Mas aqui, no caso, a gente analisou dentro das inclusões, né, então a gente pode ver em azul, são os dados de Carajás, da Serra Norte, alguns caem no campo
campo de águas magmáticas, com uma certa tendência, né, à linha de água meteórica também, mas são poucas análises. E em relação aos carbonatos, né, eu já tinha mostrado um pouco, mas nós identificamos, então, a partir de um trabalho criterioso na microsonda, os carbonatos, né, há uma calcita fina que pode ocorrer no bandamento, né, alguns trabalhos aí até citam, chamam isso aqui de um jaspilito carbonático, tá? Mas o que predomina e que nós, né, identificamos e descrevemos são os carbonatos hidrotermais, que são discordantes ou intrabanda, e nesse caso aqui brecham as rochas, que são dolomita, em N5 principalmente, e em N4 é esse mineral, né, com nome não muito bonito aí, cutinarrorita, que é um carbonato rico em manganês. Tá? Em relação aos dados de isótopos de carbono e oxigênio, eles não são tão conclusivos acerca dos fluidos, mas aqui, carbono versus oxigênio, só mencionando que essas foram análises de diluição convencional, né, não foi in situ, mas há uma certa faixa restrita, né, entre -2 e -4 para os valores isotópicos de carbono, delta 13, alguns até coincidem com dados aí à época publicados para depósitos de OCG, né, mas na zona proximal esses valores de isótopos de oxigênio são um pouco mais elevados, né, nas cutinarroritas e dolomitas que eu mencionei. Também estudamos as razões isotópicas de enxofre nesses carbonatos, né, e aí, naquela época, assim, onde nós fizemos as análises, né, um colega até que já faleceu, o Gary, ele levou um susto, porque ele nunca tinha trabalhado com razões isotópicas tão altas, né, e elas são, então, razões de radiogênicas, né, o enxofre, razões isotópicas, enxofre 87 e 86, acima aí de 0,71, aqui nessa linha círculo vermelho aí elas estão apresentadas, e a gente colocou a título de comparação os valores do granito Carajás, né, para comparar. E o que nós interpretamos é que há, né, assimilação de material crustal, né, para justificar essas razões isotópicas aí altas, e isso já também tinha sido descrito anteriormente em outros trabalhos, tá? Aqui para comparar com alguns dados de estrôncio dessas razões em depósitos da classe OCG. E, finalmente, são os últimos dados aí analíticos que eu vou apresentar, são os sulfetos, né, como eu disse, eles predominam nas zonas cedo-hidrotermais, nas zonas mais distais, né, pirita, calcopirita associada às massas de carbonato, e só chama atenção para essa fotomicrografia, porque essas piritas, né, elas foram, assim, interpretadas como singenéticas, né, elas estão ao longo do bandamento do jaspilito, são interrompidas, olha, e tem conteúdos isotópicos diferenciados das hidrotermais. Então, aqui os resultados, né, para isótopos ao delta 34, essa faixa em cinzas é a faixa de reservatório magmático, então, grande parte aí de sulfetos que estão nos veios da encaixante basáltica, né, hidrotermalizada, eles caem dentro do campo magmático, e aqueles sulfetos que estão associados aos jaspilitos alterados, eles têm valores mais pesados, né, positivos, e que, né, à época interpretamos aí como uma possível influência de água meteórica, mas isso não foi conclusivo também, e em parte, né, pode ser explicado como eu falei, por serem, parte dessas piritas são singenéticas, provavelmente. Desculpa, ficou por cima, porque esse diagrama eu produzi há mais tempo, e aí, né, claro, tem dados recentes aí, inclusive, né, a Poli deu uma palestra fantástica aí, algumas semanas atrás, e ela tem dados mais recentes também, mas aqui à época, né, o que nós comparamos os dados, então, desses sulfetos nos veios dos depósitos da Serra Norte com os depósitos de cobre e ouro, né, da literatura naquela época. Então, eles coincidem, né, com algumas faixas de valores aí para alguns depósitos de cobre e ouro, e esse que eu mencionei do trabalho de GT46 da Poli, né, ela inclusive vê dois grupos, né, ela encontra dois reservatórios
de enxofre, né, no caso desse depósito. Depois esse diagrama tem que ser modificado. Esse não vou entrar em tanto detalhe, foi um trabalho último que nós fizemos até lá em 2012, 2013, que foi para tentar também comparar um pouco esses sulfetos com os depósitos de cobre e ouro, né, da província. Então, nós fizemos a análise in situ, usando o SINS, a microsonda iônica, lá no WA, na Austrália, e tanto nos veios de jaspilitos, quanto aqui, que a gente consegue ver esses valores negativos, né, do delta 33, que são os chamados, o campo aí do mass dependent, sulfetos dependentes da massa, e o que a gente pôde interpretar é que esses veios com valores, sulfetos com valores positivos, né, eles nos indicam que houve a interação, né, do fluido originalmente interpretado como magmático com o pacote crustal, né, sequências aí metasedimentares. Enquanto aqui esses valores negativos, eles são de amígdalas, dos basaltos, né, então são valores típicos aí de alteração vulcanogênica de fundo oceânico mesmo, né, não faz parte desse sistema hidrotermal de mineralização que a gente está falando aqui hoje. E para terminar, né, nós... tem mais uns minutinhos, né, Gustavo? Ou não? Sim, Rosa. Tranquilo. Para terminar, então, nosso modelo interpretado, né, na verdade, apesar de nós termos aqui as seções, né, diferenciadas, mas ele foi um modelo para o distrito, para os depósitos estudados, né, na Serra Norte. Então, numa fase distal, cedo hidrotermal, né, com dados, como já vimos, aqui os jaspilitos de N4W, os lentes de jaspilito em meio aos basaltos, metabasaltos cloritizados, alterados a carbonato, né, e a hematitização aqui em amarelo, e carbonatação, desculpa, e então foram observados aqui dados de salinidade alta, né, além de presença de metais, como, né, nós vimos aí associados às magnetitas, né, cobalto, níquel, um pouco de cobre, chumbo, zinco, né, e a formação e valores isotópicos da magnetita caem também no campo dos reservatórios magmáticos, então interpretamos como a percolação cedo hidrotermal de fluidos magmáticos para formação, para esse sistema hipogênico, né, aqui são alguns detalhes microscópicos, né, da formação de magnetita no bandamento, como nós vimos, e a venulação. Então, há esses veios de magnetita com carbonatação, né, e uma sulfetação associada. Na zona intermediária, né, já intensa dessilicificação dos jaspilitos, né, com dissolução onde tem carbonato, aqueles jaspilitos com carbonato que eu comentei, dissolução desse carbonato, e a martitização, né, que seguindo aí a sequência dos minérios estudados, né, e percebemos também que há diminuição na salinidade nesse estágio, a partir do estudo das inclusões fluidas, e também dos valores isotópicos de oxigênio, como eu mostrei, então já interpretamos uma influência de água meteórica no sistema. E, finalmente, aí a intensa lixiviação, né, isso aqui era bem recorrente, com a geração dessa porosidade em minérios em profundidade, né, não em superfície. E, finalmente, na zona proximal, o estágio avançado, né, a formação, então, aqui representada em vermelho, dos corpos de hematita compacta, né, assentados aí um contato de base com as rochas máficas vulcânicas, como nós vimos, e formação intensa, então, dos veios de hematita microlamelar, a martização avança para a hematita anédrica, veios de hematita tabular, que são típicos desses minérios, né? E a diminuição dos valores de salinidade e registrando, então, dados isotópicos mais leves, como eu mencionei, resultando, então, nesse influxo de grande quantidade de água meteórica para esses estágios avançados de mineralização. Aí só um exemplo, né, desses minérios. Algumas feições, né, elas nos mostram que os depósitos, que as
até também pelo estudo de inclusões nós vimos que a pressão não é muito grande, né, a profundidade. Então, são observadas feições mais epsonais, né, como aqui, cristais em pente, até de hematita, tá? Só algumas feições de mais baixa temperatura e mais epsonais. Bom, só deixando aí, então, além de ficar da mensagem de continuarmos em casa, algumas implicações, né, acho que uma importante a reforçar aqui para finalizar é essa variação dos isótopos de oxigênio, né, para valores cada vez mais leves, e como eu disse que ia mostrar, nós colocamos, então, comparamos nesse trabalho de 2016, né, diversos depósitos hospedados em formação ferrífera, aqui quadrilátero, Carajás, e 2 depósitos no oeste da Austrália, todos eles mostram essa diminuição com a formação dos minérios, né, de alto teor hipogênicos, a diminuição dos valores isotópicos, né, então isso é uma feição importante que né, algumas empresas, à época, até diziam poder usar isso como um guia exploratório. Em termos da gênese, né, acho que já falei bastante, interpretamos como ascensão de fluidos magmáticos misturados à água meteórica, né, então um sistema magmático meteórico, estruturalmente controlados e ao longo, principalmente, do contato do jaspilito com a rocha máfica, né. Eu deixo aí só, e também, né, essa possível correlação desses minérios, esses minérios hipogênicos, né, da Serra Norte, com a mineralização de cobre e ouro, né, a gente sugeriu uma possível relação como um end member, mas isso precisaria ser estudado com maior detalhe, né. E eu deixo só para finalizar que, em relação à Serra Sul, nós chegamos a mostrar, à época, alguns furos, né, até deixei aqui para mostrar bem rapidinho, algumas formações serríferas que foram mostradas, feições aí com magnetita hidrotermal e né, umas formações serríferas que nós trabalhamos assim só petrograficamente, mas só deixo mencionado que o foco mesmo nessa formação desse minério hipogênico, né, na Serra Sul, ele nunca foi estudado, né, nos últimos anos os trabalhos tiveram como objetivo o estudo do minério supergênico, né, principalmente, claro, das formações serríferas, né, a geoquímica das formações serríferas. Bom, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Excelente apresentação. Impressionante a quantidade de